Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje vamos continuar, nessa semana vamos continuar com as nossas playlists sobre o Cultura e Comunicação do Edmund Leach e o História da Filosofia Cristã. Bom, continuando aqui o Leach. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, viu? Tem que se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo e comentar. Ok? Na descrição tem aí os meus livros, as minhas músicas, outros vídeos, redes sociais para vocês me seguirem aí e curtirem. Então, no capítulo sobre os fundamentos fisiológicos dos conjuntos de signos símbolos, o Leach vai dizer assim: o choro significa dor, o riso significa alegria, um beijo significa amor. Mas estas associações conscientes não são universais humanos. Quer dizer que muitas vezes uma coisa significa uma expressão, significa uma coisa em uma cultura e significa outra em outra, certo? Então não é uma coisa natural, digamos assim. Pelo menos é o que ele afirma. Eu coloquei em dúvida aqui porque talvez a nossa fisiologia nos programe para isso, né? Mas as interpretações podem variar realmente. Ele vai dizer também: e mais uma vez, o princípio que não deixo de apontar está aqui bem exemplificado. Tal como acontece com os elementos sonoros da linguagem verbal, os índices dos sistemas comunicativos não verbais estão, quando isolados, privados de sentido. Só o possuem se integrados em conjuntos. Um signo ou um símbolo só passam a ter sentido a partir do momento em que se distinguem de outro signo ou símbolo oposto. Essa afirmação de base estruturalista vai levar aos capítulos seguintes, que ele fala sobre a questão do elemento binário na construção dos sentidos e dos significados. Ele vai falar depois, no capítulo 11, de uma cartografia, o tempo e o espaço com representações recíprocas. Ele vai fazer uma metáfora, uma analogia do mapa, né, como sendo uma forma de expressar essa construção do sentido. Ele vai retomar a questão do ícone e vai dizer: nosso meio social é comparável a um mapa. Quer dizer, não é que o nosso meio social seja um mapa, mas é como um mapa, é uma comparação, né? É uma analogia para entender a sociedade. Então, quando você olha para um mapa, né, ali tem um globo ali atrás, vocês estão vendo aqui? Esse mapa, ele é uma tentativa de expressar uma interpretação da realidade. Do mesmo jeito que quando a gente pensa sobre a sociedade, né, ela seria um mapa para a construção de uma compreensão sobre o convívio. Há um contraste marcante entre a cultura humana e a natureza. A natureza é um misto de curvas sem objetivo e é visível, é selvagem. Não apresenta linhas retas e tem poucas formas geométricas regulares, pouca nenhuma, né? Quanto ao mundo criado pelo homem, é o mundo da cultura. É domesticado e repleto de linhas retas, de retângulos, triângulos e círculos. Quer dizer, é uma representação, né? Então a ideia é que nós, como seres, né, que precisam dos significados, dos sentidos, dos significados na convivência com a realidade, a gente não se relaciona diretamente com a natureza. A gente representa ela, fazendo, no caso, como ele está dizendo, essas expressões regulares, né? Linhas retas. O mapa, por exemplo, você usa vários elementos que não existem na natureza para representar o que seria algo da natureza. A cada lugar cabe uma certa função cuja proteção está garantida pelo tabu. É um sacrilégio defecar na cozinha, também o é cozinhar na casa de banho, no banheiro, né? Que é a tradução em português, casa de banho. Então, muito do sentido que ele vai construir esse argumento estruturalista, que muitos dos sentidos e significados que nós temos são por causa da oposição com outros sentidos e significados que são opostos, né, que são complementares. Hierarquia e orientação, isso aqui eu não dei destaque nenhum nesse capítulo.
Aí, exemplo de codificação binária, ele traz vários do estruturalismo. Aí tem umas formas de combinação aqui. Vou mostrar aqui os diagramas que ele coloca. Aqui a relação entre o informal e o formal. Aí ele trata de uma vestimenta, uma vestimenta masculina, né? Então tem aqui, ó. Você tem um informal, que é a roupa sem um laço, o formal é com um laço. Aí você tem aqui o triângulo entre o traje informal, que é sem laço nenhum, e do formal, sem uma outra posição entre aquele muito formal e aquele pouco formal. O muito formal é a casaca com um laço branco, e o pouco formal seria o smoking com um laço negro. Então, veja que ele está construindo um argumento de que os sentidos vêm a partir dessas oposições. Tem esse outro aqui, esse mesmo espírito. Olha lá, ó. Com cor, sem cor. Normal, anormal, profano, sagrado. Aí no sagrado tem o tabu, que é justamente o conjunto de proibições ou permissões. Aí na cor mista e no sem cor tem branco e não branco, que no caso seria negro. Então branco e negro também outro pau oposto. O branco significando pureza, e o negro significando impureza, que também é uma construção social, né? Inclusive no dicionário tem essa questão, colocando o negro como sendo uma cor relacionada com a impureza. Veja que não tem relação com questões étnicas ou raciais, apenas a questão da cor, certo? Da cor como um sentido figurado de uma expressão da realidade. O que temos de interpretar em cada um destes casos, né, essas oposições binárias, não é a utilização individual da cor, mas sim o conjunto dos contrastes. Os símbolos surgem em conjuntos. É no contraste com outros símbolos que reside o sentido de símbolos específicos, mais do que no símbolo em si mesmo. Então, nesse sentido, não haveria nenhuma importância em algo ser sagrado, por exemplo, em relação ao sagrado com o profano, se não houvesse profano, né? Se não houvesse aquilo que é especial, não, se não houvesse aquilo que é ordinário, que é comum, aquilo que é especial perderia o sentido. Eu lembro que o professor G. Pinheiro falava muito: se na Bahia houvesse carnaval o tempo todo, o carnaval perderia sentido. O que dá sentido a ver uma semana de carnaval é o fato que durante o ano todo não há carnaval. Há trabalho, né, a seriedade, ao dia a dia. E aí durante o carnaval você tem aquele momento de extravasar, de fazer tudo ao contrário do normal. Então só tem sentido esse dia especial quando tem os dias ordinários. A mesma coisa no fim de semana, né? Só faz sentido que haja 2 dias de fim de semana especiais para descansar, para se divertir, porque durante a semana não há isso, há justamente o trabalho e a seriedade. É claro, não é a regra geral, né? Tem muita gente que passa a semana toda se divertindo e no fim de semana também. É só você pensar como é estranho, por exemplo, de você ter durante as suas férias feriados. O sentido do feriado é que você não vai trabalhar. Se você está de férias e é um feriado, é como se o feriado não estivesse valendo, porque você está de férias. Bom, a gente vai falar da cozinha, das mutilações físicas. Na cozinha, especialmente a questão do cru e o cozido, como uma relação binária de oposição. Mutilações físicas no sentido muito de ter ou não ter, né? Ele dá os exemplos da circuncisão e da... tem alguma outra, não me lembro. Bom, mas falando de circuncisão, né? Então é como se a circuncisão como mutilação seria o momento em que o menino deixa de ser menino e passa a ser homem, né? Agora é engraçado que ele fala que não há na natureza nenhuma separação natural, né? Uma separação natural de um momento para o outro, né? De oposto. Mas eu fiquei me perguntando se
a menarca, né, a primeira menstruação da menina, não seria justamente um marcador natural dessa passagem entre uma menina, né, para passar a ser mulher. Mas acaba sendo muito de interpretação. Aí ele faz algumas análises sobre como, por exemplo, um momento sagrado em uma cultura é um momento de silêncio, enquanto em outra cultura o momento sagrado é um momento do barulho, do ruído. E o momento profano é o inverso, né? Nos dois casos. E deixa eu ver. Aí ele relaciona, né, no capítulo 14 as prescrições e as proibições relativas ao acasalamento. Ele está justamente nessa parte, acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, que ele fala das relações de parentesco e casamento. Que aí continua as questões de relação de oposição, mas elaborando muito para essa questão do parentesco, que é um tema que ele mesmo fala muito importante, muito caro na antropologia. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu ia falar curtido, muito gostado. Curtam o vídeo, né? Deem like no vídeo, se inscrevam no canal, continuem acompanhando, partilhem o vídeo e comentem também. Até o próximo.